Marcos, capítulo de número 9, a partir do verso 14, e diz assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas que é que discutíeis com eles? E um dentre o povo respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puseram. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-o. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou-lhe Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu ele, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. A vida, às vezes, ela nos surpreende. E nessa nossa vida aqui, às vezes nós passamos por uma sucessão de dores. Nós enfrentamos problemas, e problemas os mais diversos. Nós padecemos por enfermidades que nós não temos respostas. Às vezes nós estamos buscando a Deus com fidelidade, com integridade, e de repente nós estamos enfrentando um problema dentro de casa, às vezes com o marido, às vezes com a esposa, às vezes com o filho, como é o caso deste pai. Nós não sabemos. Pensa bem aqui a situação deste pai. O seu filho querido está possesso. Há um espírito aqui que toma conta deste menino e que agita o menino e tenta matar o menino. E o menino é lançado na água, o menino é lançado no fogo. Eu queria que você se colocasse no lugar deste pai. Eu queria que você pudesse tentar dimensionar qual é a situação deste pai, como que este pai está vivendo. Certamente eu e você, em um ou outro momento, nós já nos sentimos afligidos, às vezes até derrotados. Eu não sei você, mas eu já passei por situações na minha vida que eu achava assim: olha, aqui é o fundo do poço, não tem mais jeito, acabou tudo, eu estou num beco certo, sem saída. Cada um de nós aqui já viveu dias aparentemente sem esperança. E é o que está acontecendo com este pai. Ele vive dias aparentemente sem esperança. Mas o meu objetivo nesta noite é dizer: há sim, há esperança. Não importa a situação que você vive, não importa o que lhe aflige, não importa qual é o contexto da sua história, mas há esperanças. Para Deus não é impossível. Lembre-se, o nosso Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Ele é o Deus que realiza milagres. E a Bíblia nos ensina que a fé, ela tem a possibilidade de transformar o impossível de hoje no milagre de amanhã.
E é o que nós vamos ver com este pai. Ele está diante de uma situação absolutamente impossível. Ele já tinha feito tudo que estava ao seu alcance. Ele já havia procurado tudo. Ele já havia procurado na religião, ele já havia procurado entre os médicos, ele estava procurando entre os discípulos de Jesus, e ele estava ali naquilo que parecia que era o fundo do poço, mas havia esperança, né? Então eu gostaria de pensar com você hoje a respeito disso, né? Nós estamos neste tempo onde estamos olhando dessa perspectiva, né? 30 dias para viver. O que você faria se você tivesse 30 dias para viver? E este pai, apesar de não estar pensando em 30 dias para viver, ele está olhando da perspectiva do próprio filho. Ou seja, uma hora o diabo vai matar esse menino, uma hora ele vai jogar na água e esse menino morre afogado, ou quem sabe uma hora ele joga no fogo e não tem mais jeito. Daqui a pouco já não há mais esperança. Quando nós começamos esta série de mensagens, eu citei, fiz duas citações. Uma foi a de Tiago, capítulo 4, que fala que a vida é como uma neblina, ela aparece por um pouco e depois se dissipa, né? E este pai está nessa perspectiva. E quando nós olhamos a vida dessa perspectiva, de que a vida é uma neblina, meus queridos, há uma série de urgências que a gente percebe que não tem necessidade alguma. Há uma série de coisas que nós estamos correndo atrás, que nós estamos suando, que nós estamos nos esforçando, mas quando nós paramos e olhamos da perspectiva, e se eu tiver só mais 30 dias de vida, estas urgências, elas se tornam absolutamente irrelevantes, né? Ou uma outra citação que eu fiz aqui do Dr. Alan Sanches, né? A morte é muito mais universal do que a vida. Afinal de contas, todo mundo morre, mas nem todos têm vida. Porque se nós não temos esperança neste mundo, se nós não estamos olhando a vida com esperança, não há vida em nós. O pai deste menino não tinha outra preocupação a não ser a saúde do seu filho. Para este pai, nada mais vale a pena, ao ponto dele traz aqui algo até um pouco contraditório, porque quando Jesus o interpela, ele fala assim, perguntando para ele se ele crê, ele fala, eu creio. Mas em lágrimas ele pede socorro e fala, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Ou seja, eu creio, pero não útil, né? Há algo dentro deste pai que ele entende que ele precisa de alguém que o ajude. E diante de certas circunstâncias da vida, nós somos confrontados e desafiados a relembrarmos que a nossa vida na terra, ela é única, ela é breve e ela vai passar. Nosso tempo aqui é limitado. Não adianta, você não vai conseguir aumentar um dia sequer no decurso da sua história. A própria palavra de Deus diz que todos os nossos dias estão escritos e contados sem que um deles ainda houvesse existido. Essa semana, família aqui da igreja, né? A nossa irmã Lara, né? Eu estive lá acompanhando, né? Um jovem, 23 anos, 22 para 23 anos, né? De repente, né? Começa a sentir problema, é tuberculose, não é tuberculose, não é câncer, e 23 anos, e o tempo de vida dele se foi, né? Foi recolhido à casa eterna, né? Orem pela família enlutada, orem para que Deus esteja os consolando, os confortando, porque nós estamos diante da eternidade, meus queridos. O dia todo, o tempo todo, a cada momento que passa, nós somos colocados diante da eternidade, e a morte, ela é certa. Por isso o nosso tempo é limitado. Então esta série de mensagens, agora no final do ano, eu já li este livro mais de uma vez, eu já preguei essa série de mensagens numa outra oportunidade, mas eu acho ela extremamente oportuna para a nossa meditação, para que a gente possa encerrar este ano. Nós estamos aí já nos preparativos para o final do ano, né? E aí quando a gente vai chegando no final do ano, a gente começa a fazer novos propósitos para o outro ano, mas a gente tem que fazer esses propósitos diante dessa pergunta: e se eu só tiver mais 30 dias, né? E se tudo que me restar for um mês para viver, né? Como nos ensina Moisés, nós precisamos aprender a contar os nossos dias
para nós alcançarmos sabedoria. E se eu olhar dessa perspectiva de que a morte pode me surpreender a qualquer momento, certamente eu vou buscar viver com sabedoria. O meu desejo, a minha oração é que através desta série de mensagens, hoje nós estamos na terceira, se você não acompanhou as outras duas, elas estão lá na página do YouTube da igreja, acesse, ouça, compartilhe, mas é para que essa série de mensagens, ela possa nos influenciar, para que ela possa mudar a maneira como nós vivemos com Cristo, para que nós possamos rever talvez as nossas prioridades, olhar onde estão as nossas paixões, ver se realmente nós estamos vivendo de acordo com este propósito eterno, que é viver para a glória de Deus, né? A palavra de Deus, ela nos ensina lá no livro de Eclesiastes, né, no capítulo de número 3, versículo 11, e olha bem aqui o texto que eu destaquei aqui, o trecho que foi destacado: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus colocou a eternidade, o senso da eternidade está no coração do homem, e isso independe dele ser crente ou não. Quando eu estava fazendo um curso lá em Minas Gerais, na UFMG, na área de educação, e eu tinha uma professora de política educacional, e ela não gostava muito de crente, e numa aula ela começou a falar mal da fé, a poder questionar os cristãos, né? Então ela disse assim: quando Portugal veio para cá, a pior coisa que ele fez foi trazer a Bíblia, né? Porque já havia aqui um sistema religioso. E aí eu peguei e falei: professora, a senhora me desculpa, mas a senhora está absolutamente errada, porque o sistema religioso que tinha aqui, ele não respondia absolutamente nada, era uma religião de medo, né? O pessoal que morava aqui, os nativos que moravam aqui, eles escutavam o trovão, ficavam com medo, olhavam para o rio, tinha medo do rio, tinha medo do sol, tinha medo da chuva, tinha medo do vento. Então eles tinham um sistema de religião que era opressor, que fazia com que eles tivessem medo. Então eles na realidade tinham uma religião de medo. Quando trouxeram a Bíblia, e a Bíblia, se ela for vivida da forma como ela é dita para viver, ela diz que se nós conhecemos a verdade nos liberta, e ela nos liberta deste medo, né? Por isso que hoje aqueles que olham para a Bíblia, eles não precisam mais viver nessa cultura do medo, porque eles sabem que tem um Deus que os ama, que os amou antes da fundação do mundo e que entregou Jesus. E quando nós passamos a enxergar a vida dessa perspectiva, de que temos um Deus que nos ama, o que nós vamos temer? O que é a morte diante da eternidade? Por que eu vou temer a morte se eu tenho a certeza da vida eterna? Por que eu vou temer um Deus que já provou que me ama ao ponto de ele entregar o próprio Filho? Nós precisamos ter essa dimensão da nossa caminhada cristã. Nós precisamos viver dessa forma, porque dessa forma nós vamos viver intensamente, e é isso que nós precisamos. Ter uma vida intensa, mas ao mesmo tempo sem motivos para arrependimento. E aqui, só para quem não ouviu as outras mensagens, eu não estou falando de arrependimento de pecados. Pecado nós temos que constantemente nos arrepender, mudar de vida, confessá-lo, mudar de vida, voltar para o Senhor, continuar a nossa existência. Pecado a gente sempre vai ter e a gente sempre vai se arrepender dele. Eu estou dizendo no sentido de nós chegar no final da vida sem aqueles arrependimentos assim: eu devia ter passado mais tempo com os meus filhos, eu devia, quem sabe, ter dedicado mais ao meu cônjuge. Meu casamento hoje está sendo destruído. Por quê? Porque eu me arrependo de não ter dito eu te amo, eu me arrependo de não ter, quem sabe, dado um café, né? Quem sabe fazer um cafuné. Eu me arrependo porque perdi tudo isso, né? E a gente precisa então dessa vida sem arrependimento. E isso só é possível quando nós vamos viver essa vida de uma forma maravilhosa em Deus. Este é o nosso chamado, esse é o desafio. É isso que eu gostaria que esta série de mensagens pudesse trazer para nós. E quando nós olhamos a vida e a morte com naturalidade, nós admitimos: a primeira coisa é isso: a vida é única, eu só tenho essa. O autor da carta aos Hebreus deixa claro: é dado ao homem o direito de morrer uma única vez, vindo depois o juízo. Isso quer dizer
Não tem purgatório. Você não vai passar por um lugar onde você vai poder pagar alguns pecados que ficaram para trás. Não existe, né? Isso também, esse versículo, o verso 27 do capítulo 9 de Hebreus, também vai dizer que não tem reencarnação. Você tem uma única vida, e você precisa vivê-la para a glória de Deus. E você precisa viver essa vida de tal maneira que ao final dela você tenha certeza que estará diante de Deus por toda a eternidade, que você vai viver com Ele, que você vai estar com Ele. Essa vida, ela precisa ser vivida de forma intensa. E para poder viver intensamente e viver humildemente, eu preciso então descobrir qual é o propósito. Afinal de contas, qual é o propósito da minha existência, né? Por que você está aqui? Por que você está vivendo, né? Nós já estamos aqui nessa terceira semana de jejum e oração, e nós estamos agora diante de uma pergunta que é das perguntas mais cruciais da humanidade: quem sou eu? Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu destino? Para onde eu estou indo? Estas perguntas filosóficas, elas só encontram resposta através de Cristo. Fora de Cristo não há respostas para essas perguntas. Elas são questões que vão passar de filosofia em filosofia, de sabedoria em sabedoria, mas enquanto ela não for respondida em Cristo, ela não encontra a sua resposta correta. Só em Jesus nós vamos conseguir responder essas perguntas, né? Esta, sem dúvida alguma, é a maior incerteza da humanidade. Para que nós fomos criados? Nós fomos criados por Deus, para viver em Deus. Qual é o nosso propósito? É glorificar a Deus. Qual é o nosso chamado? Fazer o nome de Deus conhecido, testemunhar a respeito de Cristo. Eu gosto da resposta simples do nosso breve catecismo, né? Porque lá vai dizer que nós fomos, que o nosso propósito último, né, é gozar a Deus em sua plenitude, glorificar a Deus, adorá-lo. Nós temos que viver essa vida de alegria na presença de Deus. É este o fim principal do homem: glorificar o nome do Senhor, gozar o Senhor por toda a eternidade. Este é o propósito da nossa existência. Então, para que essa vida intensa e essa vida humilde possa fazer parte da nossa vida, nós temos que descobrir o propósito dessa existência. E está aqui o propósito, né? Tem um palestrante norte-americano motivacional, e tem uma frase dele, ele chega a ser um chavão, que ele diz o seguinte: olha, você precisa mirar a lua, porque se você errar, você vai acertar, você vai estar no meio das estrelas. E se a gente for trazer isso para o nosso meio, né, você precisa buscar as coisas lá do alto, pensar as coisas lá do alto, aonde Cristo vive, porque se você errar, você vai estar mais próximo de Deus. E quando nós queremos viver essa vida com a finalidade de glorificar a Deus, de gozar a Deus por todo sempre, então nós passamos agora a permanecer e a seguir no curso dele, porque nós não queremos nos perder. Nós estamos aqui nesta caminhada e Deus não nos deixou no deserto sem um mapa, né? Ele nos colocou um manual, algo para nos orientar. Hoje é algo trivial, né? O GPS, né? A gente tem no celular, antigamente tinha os aparelhinhos, hoje já tem carros que já tem lá acoplado, e aquilo é uma maravilha. Você tem que tomar alguns cuidados, né? Quando você não conhece muito bem o lugar, porque às vezes ele vai te colocar em lugares que talvez sejam perigosos, mas ele vai conseguir te levar ao caminho. Aqui em Rio Branco, o GPS é aquele que às vezes me ajuda, né, para fazer visita para os irmãos, né? Onde é que você mora? Manda a localização. Me manda a localização, eu entro no carro, clico ali e o carro vira à esquerda, vira à direita, a 300 metros, vira à direita, né? Vira à esquerda, o seu destino está, e a gente chega, não é isso, né? Agora, quando nós olhamos para a Bíblia, nós também temos o nosso GPS. Nós somos guiados pelo poder sobrenatural. É Ele que nos guia. A Bíblia diz que se nós andarmos no Espírito, poder sobrenatural, o nosso guia de poder sobrenatural, se nós andarmos no Espírito, nós não vamos satisfazer o desejo da nossa carne.
E é isso que vai fazer com que a gente permaneça e siga neste curso para nós não nos perdermos. É através do conhecimento das Escrituras, é através da minha intimidade com Deus, é através do meu relacionamento com Deus, numa vida de oração, ou quando nós pregamos aquela série em Apocalipse, né? Quem tem espíritos, ouça o que o Espírito diz. E desta forma, nós vamos nos guiando, nós vamos nos conduzindo, né? Uma norte-americana, uma escritora, ela fala assim, que quando se colocar diante de Deus no final da vida, o desejo dela é ela não ter nenhum talento guardado, que ela quer chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu não trouxe nenhum talento, eu usei tudo que o Senhor me deu. Eu acho isso fantástico. Quantas pessoas têm talentos que poderiam ser usados na igreja e não usam, né? E as desculpas são as mais espatafúrdias, né? Eu estou cansado, eu não tenho tempo, né? Aí Deus nos deu aqui na igreja a Lucirene, né? Porque a Lucirene tem 3 empregos e não para de trabalhar na igreja, né? Está na SAF, está no Ministério de Música, e aonde está no Ministério de Casais, está lá a Lucirene. Então, né, a Lucirene está aqui para ser aquela que vai no final da história dizer: como é que você não tinha tempo, né? Olha aqui, ó, a serva do Senhor tinha tempo, você não tinha por quê, né? Só ninguém é chamado para trabalhar na obra de Deus, né, se estiver à toa. Deus só chama quem está ocupado, né? E agora eu preciso até fazer algo aqui, porque senão depois o pastor acaba tomando puxão de orelha. Eu citei a Lucirene, mas tem um tanto de outras pessoas que trabalham, tá, gente? Não é em detrimento de ninguém, a gente sabe todas as pessoas que trabalham, é só uma citação, mas para que a gente possa ser incentivado, motivado a trabalhar, a nos colocar à disposição, né? Você pode aprender a fazer uma série de coisas e ser alguém efetivo na igreja. Pastor, eu não sei fazer nada. Você sabe esticar cabo? Então você pode chegar para o Ministério de Música e falar assim: olha, eu quero ajudar a limpar os cabos, eu quero ajudar a organizar os cabos. É algo para se fazer, né? E vai o quê? Vai descarregar o Ministério de Música, né? Olha, eu não sei tocar, eu não sei cantar, eu não sei fazer, mas eu quero ajudar. Então o que eu posso fazer? Então você vai ajudar, quando termina o culto, o pessoal do Ministério de Música, a mesma turma que ensaiou durante a semana, que passou aqui, que teve que passar som, é a turma que vai guardar os instrumentos. Então eu vou ajudar a guardar os instrumentos. A gente só não trabalha, a gente só não age, porque a gente não quer, né? E quando nós estamos permanecendo e seguindo este curso, para nós não nos perdermos, nós não perdemos Jesus de vista. Nós temos como foco Jesus. Hoje de manhã, eu falei aqui na igreja. Deus tem nos abençoado como igreja, né? O ano passado nós tivemos turmas de recepção, né? Batizamos pessoas, né? Esse ano nós tivemos 2 ano passado, vamos ter 2 esse ano de novo, né? Nós já estamos com a segunda turma, gente que estava chegando na igreja, alguns vão ser batizados, ser recebidos, né? Glória a Deus, a igreja está avançando. Mas sabe o que me preocupa? E eu tenho compartilhado isso com algumas pessoas, é que nenhuma dessas pessoas que chegaram na igreja foi fruto de evangelismo da igreja. A igreja não está evangelizando, a igreja não está pregando o evangelho, não está convidando pessoas. As pessoas estão chegando na igreja, né, porque Deus tem trazido essas pessoas, a maior parte delas, né, viram na internet, passaram aqui na rua, né? Tem aqui o Ismael recebeu um convite para ir no aviário. A esposa falou: não, tem uma empresa italiana aqui pertinho, chegou, veio aqui. Eu nem falo para o pastor Walter, veio, chegou aqui, é nosso, quero saber. O convite foi para lá, né, mas chegou aqui, né? Nós temos uma família inteira, né, que se entregou a Jesus agora, está fazendo a classe de catecúmenos. Quem pregou para eles? Ninguém. Eles sentiram o desejo: eu quero ir lá naquela igreja, eu quero para a igreja se converter. Sabe o que está faltando? Está faltando nós sermos guiados por esse GPS, né? Pelo guia do poder sobrenatural, e cumprirmos o ID, e obedecermos o ID, e anunciarmos o Evangelho, porque nós temos essa missão. Não adianta nós termos aqui a história de sermos a igreja que já organizou diversas igrejas no Acre, e nós carregamos isso, e nós não podemos nos gloriar nisso, porque isso é a história do passado, faz parte da história da floresta e vai ficar para sempre.
Mas se nós somos a igreja que mais plantou igrejas, hoje nós não estamos evangelizando, mesmo que a gente tenha outras 2 congregações. E agora, se a gente tivesse dessa perspectiva, daqui a 30 dias Jesus vai nos pedir conta. Daqui a 30 dias eu vou prestar contas para Jesus. Eu tenho certeza que você não ia deixar de anunciar o Evangelho para aquela pessoa que está do seu lado, para aquele seu amigo que você sabe que depois da eternidade você não vai mais ver, né? Então, o que está acima de você? O que você está seguindo para não se perder? Se você está seguindo a Bíblia, eu quero dizer que a Bíblia diz que você tem que pregar o Evangelho, você tem que anunciar o Evangelho, né? E a promessa, o poder de Deus é derramado sobre nós quando nós nos convertemos. Para quê? Para pregarmos o Evangelho. Então, viva intensamente, viva humildemente, descubra o propósito da sua existência, permaneça sempre no caminho, porque aí você vai poder suportar os ventos contrários. Porque não quer dizer que você não vai ter aflição. A Bíblia diz que no mundo você teria aflição, né? Quando nós vivemos sob essa perspectiva de que mais cedo ou mais tarde nós vamos partir para prestar contas a Deus, nós estamos preparados para enfrentar qualquer tempestade. No livro de Atos, capítulo de número 27, o apóstolo Paulo, ele enfrenta durante 14 dias, 2 semanas, uma tempestade imensa, né? E o navio é jogado de um lado para o outro, e eles chegam a achar que está tudo perdido, que estão desesperados, né? Mas o apóstolo Paulo ali, ele dá um testemunho, eu acho maravilhoso. Pega aí a sua Bíblia, Atos capítulo 27, né? Olha o que Paulo diz a partir do verso 21. Paulo diz assim, ó: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, e olha esta frase de Paulo para mim, ela é fantástica. Esta mesma noite, um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. A frase de Paulo, o Deus a quem pertenço. Paulo sabe quem é o seu dono. Ele está preparado para a morte. Ele está naquela tempestade já há 14 dias. Ele é guiado por Deus. E no meio daquela tempestade ele então fala: olha, eu pertenço a um Deus, eu tenho um dono. E ele esta noite me mandou um anjo, né? E este anjo veio me falar que este Deus, que é meu dono, e por ser meu dono eu o sirvo, né? Ele me disse o seguinte: não tenha medo. Traduzindo, né? Eu vou agora fazer a tradução na versão Henrique Dutra. Não tenha medo, Paulo. Você não vai morrer aqui neste navio. Você vai se safar do navio, porque eu preciso que quem te mate seja César. Você vai morrer com César, não é aqui. É preciso que você chegue a César. Mas se você voltar na história de Paulo, no capítulo 26, quando Paulo está com os presbíteros de Mileto, né, ele diz que desde Jerusalém, o Senhor tinha falado que era necessário que ele sofresse em Roma. Então, quando Paulo está dizendo aqui para eles, ele está trazendo conforto, é para o pessoal do navio, dizendo: olha, vocês não vão morrer, Deus vai preservar vocês, porque o anjo falou que eu vou para César, e é lá que eu serei julgado. Eu tenho um dono, e o meu dono disse que não é aqui que eu vou morrer. A minha morte não vai ser tão simples, não vai ser no meio do naufrágio. Vou morrer afogado, pá, acabou, não. Eu vou ser espancado, eu vou ser torturado, eu vou morrer diante de César, mas eu ainda tenho muito evangelho para pregar. Percebe a diferença? De não ter medo da morte, né? De estar enfrentando as tribulações com coragem, né?
Porque comparecer diante de César era melhor morrer na tempestade. Tempestade, afundou o navio, você vai ali ter talvez uns 5, 6 minutos de desespero até se afogar e acabou, né? Diante de César são dias. Só na primeira prisão Paulo ficou 2 anos preso em Roma. Depois ele volta e é preso de novo, e é acorrentado, e é martirizado em Roma. Mas o Deus a quem ele pertencia era melhor do que a própria vida. Era melhor do que essa segurança de viver na certeza de uma morte serena, né? Então é preciso que nós tenhamos essa perspectiva, né? Suportar os ventos contrários, né? O Cristo já nos disse: no mundo nós teremos aflições, nós temos que ter bom ânimo. Cristo venceu o mundo. Sabe o que qualquer tempestade pode fazer conosco? A morte. Aí daí? Morrer a gente vai morrer, seja na tribulação, seja na bonança, seja dormindo, seja a morte virá. Isso não importa. Por mais sofrimento, por mais dor que nós tenhamos na hora da morte, nós vamos ter a eternidade diante de um Deus que é o nosso dono, que nós servimos. E diante da eternidade não tem mais choro, não tem mais luto, não tem mais sofrimento. É a adoração, é na presença de Deus. Então viva intensamente, viva humildemente, suporte esses ventos contrários, para que você possa então mudar de dentro para fora, né? Se nós tivéssemos somente mais um mês para viver, provavelmente nós diminuiríamos o ritmo, né? Nós enxergaríamos a vida de um modo diferente. Nós olharíamos para cada dia que nos resta com um outro olhar. As pessoas que descobrem que o seu tempo é limitado, muitas vezes elas fazem mudanças radicais no seu estilo de vida. Todas as pessoas que eu já acompanhei, né, que estavam às vezes em estados terminais, os cristãos, sabiam que estavam para morrer, mas viviam seus últimos dias com serenidade. Viviam seus últimos dias de uma maneira a estar diante de Deus. As prioridades deles eram outras, né? Então, desta forma, o texto do apóstolo Paulo, de Romanos 12, 2, ele traz para nós um outro sentido e fica mais vívido, porque aí Paulo vai dizer: não vos conformeis com este século. Se você tivesse só mais 30 dias para viver, você não se conformaria com as coisas deste mundo. Você transformaria pela renovação da vossa mente. Por quê? Porque você sabe que dentro de 30 dias, você tem essa certeza: daqui a 30 dias eu vou morrer, então daqui a 30 dias eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E diante da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu não me conformo, eu não entro na forma. Hoje na escola dominical eu disse uma frase aqui e eu queria repeti-la, até porque a escola dominical não fica gravada, o culto fica, e eu queria que você pensasse nisso. Nós estamos hoje, começou a Copa, e aí eu disse o seguinte: os filhos do diabo fazem mais pelo pai deles do que muitas das vezes os cristãos fazem pelo seu pai. Catar é uma nação islâmica, eles são regidos pelo Corão, e eles têm ali a Sharia, né? E dentro das leis do Corão diz que não pode beber absolutamente nada de bebida alcoólica. Os muçulmanos não podem beber e não pode ser vendido, né? E eles fizeram toda a estrutura, prepararam tudo há 2 dias para começar o campeonato. Eles chegaram para a FIFA e falaram: olha, nós queremos dizer uma coisa: bebida alcoólica na área dos estádios não vai poder vender, dentro do estádio também não, somente nas áreas da FIFA, que estão ali reservadas para a FIFA, mas das 19 até a 1h da manhã, e o preço tem que ser tal, e é algo absurdo, né? É caríssimo. Por quê? Porque eles honraram o princípio de fé deles, e eles disseram: olha, não. Outra coisa, não tem jogo na hora de nós prestarmos as nossas orações.
O momento que os muçulmanos precisam se dobrar voltados para Meca, não tem jogo de futebol. Os estádios estão fechados, todo mundo vai se ajoelhar, vai se voltar para Meca e nós faremos as nossas orações. Não façam jogo neste horário. O que a FIFA fez? Submeteu. Eles defenderam o princípio de fé deles. Sabe o que eu vejo? Eu vejo uma igreja que diz que o dia do Senhor é o domingo, e que no domingo ela tem desculpa para poder faltar o culto. Ela negocia isso com Deus, né? Como os filhos do diabo não negociam com o diabo. Eles fazem pelo diabo o que os crentes às vezes não estão fazendo por Cristo. E olha que os crentes têm um Deus que morreu na cruz por amor a eles. E aí o dia do Senhor nós fazemos do nosso dia. O dia do Senhor nós deixamos de frequentar o culto. O dia do Senhor nós não assistimos a escola dominical. O dia do Senhor para nós é só um dia, e não é mais o dia de nós adorarmos ao Deus eterno. Nós perdemos o culto para assistir jogo de futebol, nós perdemos o culto para fazer um churrasco com os amigos, nós perdemos o culto porque estamos cansados, nós perdemos o culto porque hoje a gente não quer ir pura e simplesmente assim, né? E Deus não está ligando. Mas eu quero dizer que Deus continua ligando, que o dia ainda é dele, e que nós precisamos resgatar isso, e que nós precisamos viver isso, nós precisamos mudar de dentro para fora. Se eu não adoro ao Senhor com a intensidade do meu ser, se eu não mudo o meu interior, as minhas atitudes externas vão continuar as mesmas. Eu vou continuar tratando o domingo como mais um dia, e não o dia da feira da alma, porque o domingo é a feira da alma. O domingo é o dia de nós nos alimentarmos, o domingo é o dia de nós congregarmos, o domingo é esse dia, né? Então, tem sabe aqueles períodos que os meninos da gente, a gente fica arrumando aquele tanto de programinha para entretê-los, né? Eu não me lembro qual que era o programa mais, né? Eu já nem lembro se era o Samuel ou a Esther, né? Mas que colocava lá, e aí uma vez lá fizeram uma pergunta infantil, né? Como que pode virar borboleta? Como é que vira uma borboleta? A resposta eu achei fantástica. A lagarta, para virar borboleta, ela tem que ter uma vontade tão grande de voar, mas tão grande de voar, que ela desiste de ser lagarta, e ela entra dentro do casulo para ela poder se transformar. E aí, o pastor tem a mania de querer pegar essas coisas e tentar adaptar para alguma coisa do nosso meio. Então eu olhei para essa resposta criativa e eu fiz a seguinte pergunta: como é que nós podemos ter uma vida mais piedosa diante de Deus? E com moldes na resposta da borboleta, é preciso ter uma vontade tão grande, mas tão grande de estar perto de Deus, a ponto de nós desistirmos de viver pelos propósitos deste mundo. Você quer ter uma vida perto de Deus? Então desista de viver os propósitos deste mundo e viva os propósitos de Deus. Mude de dentro para fora. Ou então olhe para o Salmo 40, verso 10, 46, verso 10. Saibam que Deus é Deus. Ele é exaltado entre as nações e Ele é exaltado na terra. Construa sobre um alicerce forte para a eternidade, né? Porque quando você muda de dentro para fora, né, você vai construir sobre este alicerce. Tim Hansel, um escritor famoso, ele disse o seguinte: a dor é inevitável, a tristeza é opcional. Você pode sentir dor, mas ficar triste por causa do seu sofrimento é outra história, né? Nós não podemos evitar a dor, mas nós podemos evitar a tristeza. Como, pastor? Leve a sua dor aos pés do seu Senhor, porque Ele tomou sobre Ele mesmo, na cruz, toda a nossa dor, toda a nossa angústia, tudo aquilo que nos afligia, a maldição da lei, Ele tomou sobre Ele. Então, a lição da nossa vida não é aceitar a perda, é entender que aceitar a perda é um processo contínuo, né? O mundo está longe de ser perfeito, né? Os terremotos da vida vão continuar vindo, né? Mas quando nós olhamos para Cristo,
quando nós edificamos em Cristo, quando nós estamos edificando a nossa vida sobre este alicerce forte, então nós estamos construindo para a eternidade. Traga para você o ensino do salmista, Salmo 50, verso 15: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu não sei qual tipo de dor você enfrenta, eu não sei qual deserto você tem caminhado, mas eu sei que você pode invocar o Senhor na hora da angústia. Jesus Cristo disse que Ele disse tudo aquilo que tinha que dizer, para que nós tivéssemos paz nele. E aí Ele fala: no mundo vocês vão passar por aflições, mas a paz está em Cristo. A dor é inevitável, a tristeza é opcional, né? Por isso, viva com integridade de coração. Meus queridos, se nós tivéssemos apenas um mês para viver, muito provavelmente nós gostaríamos de rever a nossa vida e talvez até de reexaminar o nosso caráter, né? Com certeza nós faríamos tudo o que nós pudéssemos para aprender com os nossos erros do passado. Às vezes nós erramos no passado e vivemos nessa vida ainda mantendo os próprios erros, né? Nós precisamos eliminar as rugas adquiridas, mas viver o restante dos nossos dias em paz. Você tem que aprender com os erros do passado. Isso não quer dizer que você tem que viver no passado. Você não tem que continuar chorando pelo seu passado. Se você errou no passado, confessa o teu pecado, arrepende-se dele, e o Senhor vai jogar no mar do esquecimento. E eu acrescento aqui, eu já ouvi alguém dizer isso, se não me falha a memória, foi o Augusto Nicodemos, né? Que Deus lançou na profundeza do mar, Ele colocou lá: é proibido pescar. Ninguém pode trazer, ninguém pode intentar acusação contra os eleitos de Deus, né? Então viva com integridade de coração. É preciso abrir, é preciso falar a verdade. Não é possível se esconder. Não dá para esconder as coisas debaixo do tapete. Mais cedo ou mais tarde elas virão à tona. Não há como ocultar o seu verdadeiro sentimento. Fale a verdade, toda a verdade, nada mais do que a verdade, mas viva com integridade de coração, porque o Deus que nos amou não deixou de nos amar. O amor de Deus não tem sombra, não tem variação, não tem mudança. A intensidade do amor de Deus na eternidade pela minha vida é a mesma que Ele tem hoje, e ela nunca vai deixar de mudar. E isso é para você também, né? Então, meu querido, né, viva o seu milagre pessoal. Viva o seu milagre pessoal. Tá, pastor? Mas como que eu posso viver esse milagre? Porque querer o milagre eu quero, né? Eu quero viver intensamente, eu quero viver humildemente, mas como que eu posso experimentar esse milagre pessoal? Volte comigo na sua Bíblia, lá em Marcos capítulo 9, verso 14, é o texto que nós lemos. E vamos olhar para aquele homem. Olha comigo, mais especificamente no versículo 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Essa palavrinha que está aí, essa palavra que eu estou destacando, possível, né? Ela é aqui uma expressão grega, dunatos, né? E ela tem um sentido mais amplo do que a tradução em português, porque aqui todas as opções estão ao nosso alcance. Tudo é possível, todas as opções estão ao nosso alcance. E é o que Jesus está dizendo para aquele pai, né? E Jesus nos ensina aqui coisas maravilhosas, e tudo é possível, está tudo ao nosso alcance, mas nós caminhamos por fé. Jesus nos garantiu que é possível viver uma vida melhor. Você realmente quer mudar de vida? Tudo está ao nosso alcance. Você quer realmente viver este milagre pessoal? Porque é sobre isso que nós estamos tratando nesta série de mensagens, né? É isso que nós estamos falando aqui. Você tem que descobrir o propósito da sua existência. Você tem que permanecer sempre no caminho.
Você tem que suportar os ventos contrários. Você tem que mudar de dentro para fora. Você tem que construir sobre um alicerce forte. Você precisa viver com integridade de coração. E aí sim, viva este seu milagre pessoal. Porque para Deus fazer um milagre na sua vida, você tem que fazer igual aquele pai. Você se aproxima de Jesus. Aproxime-se de Jesus. Viva com Cristo. Se você já descobriu o seu propósito, se você quer permanecer no caminho, se isso vai fazer você suportar os ventos contrários, se você vai mudar de dentro para fora, se você vai construir sobre alicerce forte que é Cristo, você vai viver com integridade de coração, aproxime-se de Jesus, porque nada disso é possível estando longe de Jesus, né? Primeiro, o pai procura ajuda em todo lado, procura na religião, os mestres da lei, procura com os discípulos. Ninguém conseguiu ajudar, ninguém podia ajudar, mas quando ele se aproxima de Jesus, a coisa muda. Segundo, creia em milagres. Parece que nós deixamos de acreditar em milagres. Eu quero te dizer, meu querido, que o mesmo Deus que fez milagre na Bíblia é o Deus que pode fazer milagres hoje. O mesmo Deus que resgatou Paulo é o Deus que pode resgatar o teu filho que está desviado. É o Deus que pode fazer o teu marido voltar para Cristo. É o Deus que pode restabelecer o seu casamento. É o mesmo Deus que faz milagre. Não existe milagre grande nem milagre pequeno, porque o poder de Deus é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. Creia em milagre. Se você tiver somente 30 dias para viver, meu querido, eu tenho certeza, você vai buscar Deus em busca deste milagre. Se o teu problema foi uma sentença de uma enfermidade, e o médico virou para você e falou assim: olha, não tem jeito, a medicina não tem mais jeito, você vai morrer, você tem 30 dias, eu tenho certeza que durante esses 30 dias você vai buscar Deus e falar: Senhor, eu creio que o Senhor pode curar, porque Ele pode, mesmo que Ele não te cure, mas creia. Ele é Deus eterno, Ele é Deus de milagre. Aproxime-se dEle, né? É preciso crer, é preciso acreditar. Não há impossíveis diante de Deus. Viva humildemente diante do Senhor. Você nunca será derrotado, a menos que você desista. E é por isso, então, que eu quero te dizer, né, mais uma vez, que você precisa se aproximar de Jesus, você precisa crer em milagres, e você precisa estar disposto. Ah, meu querido, se você soubesse, né, a que é a sua vida com Deus, o que ela pode fazer com você, o que ela pode fazer na sua família. Creia em Deus, né? Creia em milagres, aproxime-se de Cristo. Você não terá por que temer. Você terá diante de si o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno. Se nós temos 30 dias para viver, se nós olharmos nessa perspectiva, se nós nos aproximarmos de Jesus, se nós crermos em Jesus, nós vamos abrir o nosso coração. Abra o seu coração para Cristo. Diga para Ele qual é a sua luta, diga para Ele qual é a sua angústia, diga para Ele qual é a sua necessidade. Faça tal e qual este pai. Ele se aproximou, ele creu, ele abriu o coração, ele contemplou o milagre. Você quer viver intensamente, viver humildemente? Então, descubra qual é o propósito da sua existência e glorifique a Deus de acordo com esse propósito. Permaneça sempre no caminho, mesmo que as tempestades possam vir, suporte os ventos contrários. Mude de dentro para fora. O que dentro de você precisa ser mudado? O que você precisa fazer de dentro de você? Não adianta você virar e falar: pastor, eu estou nesse momento junto com a igreja, 30 dias de jejum e oração. Isso é bênção. Eu gosto de chamar a igreja para jejuar e orar. Desde o ano passado eu sempre estou fazendo isso. Mas eu quero saber o que você faz no dia 31. O que você faz no dia 32?
no 33. Porque se for só nos 30 dias, ficou vazio, né? Então mude de dentro para fora, né? Construa sobre um alicerce forte. E não há mais nada mais forte do que Cristo e a sua palavra. Se estruture nisso, né? Viva com integridade de coração, viva para a glória de Deus. E aí, viva o seu milagre pessoal. Aproxime-se de Jesus, creia em milagres e abra o seu coração para Deus. Se derrame diante dele, porque ele pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós.